tenha a bondade de abrir em 2 Reis, no capítulo 6. Aleluia, E vamos ler apenas um versículo, depois leremos outros versículos, capítulo 6 de 2 Reis, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 24. Tenha a bondade de acompanhar a minha leitura. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Convido os amados irmãos a ler também no capítulo 7, capítulo a seguir, principiar no versículo 3, aqui e agora é que nós vamos ter uma leitura mais substancial. Portanto, capítulo 3, capítulo 7, o versículo é 3. Capítulo 7 de 2 Reis, principiado no versículo número 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entramos na cidade, quero chamar a atenção antes de continuar que esta cidade é aquela que nós lemos há momentos no capítulo 6, ou seja, a cidade de Samaria que estava cercada naquela altura. Continuamos. Versículo 4. Se dissermos entramos na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos connosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, se nos matarem, tão somente morreremos. Portanto, até o versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Saltamos aqui para o versículo número 8. Vamos a ler 2 Reis, no capítulo 7. Saltamos para o versículo número 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam, voltaram a entrar em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. E nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Mas eu quero chamar a vossa atenção, toda a nossa meditação nesta noite, e é uma meditação, é uma palavra de exortação e palavra de doutrina também, ao mesmo tempo. Eu quero chamar a vossa atenção para o versículo número 9, para as lições que estão aí de pessoas que estavam doentes, condenadas à morte por causa da lepra. Versículo número 9. Então disseram uns para os outros. Atenção, irmãos, eu quero chamar a vossa atenção um pormenor muito importante. Aquela gente estava esfomeada, aquela gente não tinha que comer, entraram naquele acampamento que estava vazio, eles não sabiam, quando lá entraram, e agora eles entraram no acampamento, estavam esfomeados. Eu já vou contar a história dos leprosos, aliás, algo que penso que os irmãos sabem. E a verdade, irmãos, é que eles encheram a barriga, como se costuma dizer, comeram tudo do bom e do melhor que lá havia. E agora reparem, olhem para o versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas obras, e nós nos calamos. Se esperamos até à luz da manhã, seremos vestidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Meus amados irmãos, não sei se há visitas, eu quero
dizer que eu, quando o Senhor me deu esta palavra na semana passada, portanto, para vir aqui, eu estive a ler, já li isto várias vezes, já preguei várias vezes sobre este texto, e eu juntei os dois textos, analisei-os e dividi-os em duas partes. A primeira parte desta história real, nos mostra uma cidade, como há muitas hoje no mundo, uma cidade que tinha, naquele momento, dois problemas muito graves. A cidade de Samaria. A cidade de Samaria tinha dois problemas muito graves. O primeiro problema é que a cidade estava cercada. Estava cercada por um exército inimigo do rei da Síria. E o segundo problema é que não havia comer dentro da cidade. E os habitantes da cidade morriam à fome. Se nós tivéssemos tempo esta noite, podíamos ler outros textos onde se mostra realmente o drama terrível que se estava a viver naquela cidade, com mães a matarem os filhos, quer dizer, coisas horríveis para os comerem. É isto o texto, mais versículos que estão aqui, mas não temos tempo para ler, eu só estou a dar uma ideia do que era terrível naqueles dias. Portanto, dois problemas graves. Primeiro, a cidade cercada. Em segundo lugar, os habitantes morreram à fome. Irmãos, no passado, e é interessante que na minha igreja, eu sou membro da Assembleia de Deus de Queluz, uma igreja que neste momento tem um templo com 1000 lugares sentados, na chamada zona de Massamá Norte, na zona industrial de Massamá. Nós, há cerca de ano e meio, compramos um terreno não compramos o terreno, alugamos umas instalações de umas indústrias e agora o terreno já é nosso. E o que acontece, irmãos, é que fizemos exatamente isto, compramos o terreno e o terreno agora é nosso e temos um tempo muito grande. Mas eu ia dizer, no meio dos membros temos cerca de 600 pessoas, o terreno, a sala tem 1000 lugares, mas a pouco a sala está-se a encher. Temos cerca de 600 pessoas já sentadas, temos 700 pessoas no piso de baixo, temos 300 lugares numa galeria e esperamos num breve texto ter, até ao fim do ano, ter a igreja cheia. Deus tem estado a prosperar aquela igreja. E, como eu estava a dizer, nós temos no meio do nosso povo, temos dois irmãos que são militares. Um deles tem uma patente bem elevada nas nossas Forças Armadas Portuguesas, embora ele esteja já naquilo que se chama um reservista, e temos outro de uma patente mais baixa, e eu tentei falar com eles e perguntar alguma coisa. Eu gosto de saber, irmãos, porque um pregador deve ser culto, um pregador deve ser instruído. O pregador não pode vir pisar o público e dizer meia dúzia de coisas, deve ser uma pessoa que sabe, deve ser uma pessoa instruída, porque muitas vezes, irmãos, nós entramos em casas, eu já tenho entrado em casas e encontro, nós já não vivemos no passado das pessoas analfabetas das nossas igrejas. Nós hoje já vivemos num tempo em que em grande parte dos nossos crentes são pessoas com títulos, são pessoas com canudos, são pessoas com títulos de doutor, tipos de arquitetos, por aí fora. E eu sou uma pessoa, sempre gostei de saber, sempre gostei de aprender, mesmo antes de ser cristão, sempre gostei de aprender. E fui ter com esses dois irmãos, especialmente aquele que é mais graduado, que é um tenente-coronel, e perguntei-lhe, falei-lhe, que ele me dissesse ou falasse sobre estratégia militar. E eu perguntei como é que era no passado, como é que os estrategas militares trabalhavam no passado. E uma das coisas que ele me disse foi precisamente esta: é que no passado, sem disparar um tiro,
as nações e as cidades eram vencidas, quem é que havia de ser? Eram vencidas pela fome. Ou seja, as cidades eram cercadas, eram sitiadas, não entrava ninguém. Se houvesse víveres, provisões para entrar, para alimentar aquelas pessoas, não entravam. E como não entravam, o cerco era prolongado. Para quê? Para se renderem pela fome. Sem disparar um tiro, eles venciam os seus inimigos. E meus amados irmãos, parece que era aquilo que estava a acontecer aqui. A cidade de Samaria estava cercada e as pessoas, o cerco parece que já estava prolongado e as pessoas estavam morrendo de fome. Também, irmãos, encontramos aqui, fala aqui também no capítulo 7 dos leprosos, 4 leprosos que, se calhar, leprosos que andavam ali a vaguear. Quero dizer aos amados irmãos, aquilo que muitos certamente aqui já sabem, que os leprosos, nos tempos bíblicos, tinham a doença, aqueles que apanhavam a doença, portanto, os leprosos que apanhavam a doença não tinha cura. Felizmente que a lepra hoje já foi erradicada, já tem cura e praticamente não há muitos leprosos por aí. Mas naquele tempo, irmãos, a lepra não tinha cura. E então, irmãos, as pessoas que contraíram a doença, elas tinham que fazer uma coisa dramática. Elas tinham, na idade em que elas apanhavam a doença, porque a doença vinha em qualquer idade, vinha em qualquer estado. A pessoa estava casada, tinha a sua vida organizada, a pessoa tinha um bom emprego, a pessoa tinha uma boa posição na sociedade e a lepra aparecia e aquelas pessoas tinham que largar tudo. Inclusivamente a própria família. Tinham que deixar a família porque a lepra era altamente contaminada. E então, aquelas pessoas, irmãos, tinham que sair. Tinham que abandonar a família. Pais, filhos, irmãos, sogros, por aí fora. E para onde é que eles iam? Eles iam para campos, tipo guetos, onde tinham que lá estar. Não podiam sair dali. Estes guetos, estes campos, estavam sinalizados com esta função, estavam muito longe das cidades, para que não houvesse contacto, para que as pessoas não fossem contaminadas. E então estes leprosos, juntamente certamente com outros, a Bíblia só fala destes 4, andavam ali também a vaguear. Eles não tinham ninguém que os ajudasse, eles não tinham ninguém que os trouxesse comida, eles não tinham ninguém que lhes desse um carinho, eles não tinham ninguém que lhes desse um beijo, eles não tinham ninguém que lhes desse um abraço. Era gente marginalizada, gente marcada, e gente que tinha outra coisa, meus amados. Era gente que tinha já a sentença de morte assinada, porque o evoluir da doença, mais tarde ou mais cedo, eles iam morrer. Irmãos, estes leprosos, vocês têm a Bíblia aberta, espero que tenham, 2 Reis 7, no versículo 4, é bom nós acompanharmos a leitura para termos uma ideia do que se passava. No versículo 4 diz assim: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos, estes homens estavam esfomeados. Também não tinham comer, mas não era pelas razões da cidade estar sitiada. Era pela razão de eles serem gente marginalizada. E lembro já que eles, como eu disse, eles tinham uma sentença de morte em cima deles. Eles ou morriam da doença, ou morriam ou entravam no acampamento e eram mortos, porque eles não podiam aproximar-se de ninguém. Então, meus amados irmãos,
para eles era, como a gente costuma dizer cá em Portugal, era igual ao litro. Ou morriam de uma maneira, ou morriam da outra. Portanto, eles foram ao acampamento inimigo. Estava ali mesmo à mão, foram ao acampamento inimigo. Apanharam uma surpresa. Como já vimos, o acampamento estava vazio. Não estava lá ninguém. Então, eu creio, se estivesse no lugar deles, era isso que eu fazia. A primeira coisa que quando entraram no acampamento foi ir à procura de uma faroca. Não é? De facto, a barriga estava a dar horas já há muito tempo e a fome e a galga da fome devia ser muito grande, de maneira que eles foram à procura do pé. Eu penso que eles tenham enchido a barriga, comer do bom e do melhor, coisas que já no tempo não passavam lá pelo gargalo, e comeram do bom e do melhor e ficaram fartos. E depois, irmãos, quando eles já tinham a barriguinha cheia, se calhar dava vontade de dar uma sedeca, mas eles não pensaram nisso. Eles estavam já com a barriguinha cheia, mas lembraram-se de que na cidade de Samaria aquela gente tinha dois problemas ainda para resolver. A cidade estava cercada, pensavam eles, e como também a cidade não havia provisões para comer. Então eles lembraram-se do estado em que aquela gente estaria e correram a dar testemunho. E quando lá chegaram, nós podemos ler o versículo 5 ainda, 2 de Reis, o versículo que ainda não lemos, diz assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem. Não é aqui. O versículo 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Portanto, eles foram ao arraial foram à cidade dizer, dar as boas novas, que a cidade, com aquela notícia, a cidade ficava com os seus problemas resolvidos. Meu Deus. Terminamos a primeira parte. Esta foi a primeira parte que eu analisei e vamos à segunda parte. E a segunda parte, meus amados irmãos, estejam preparados. Deus vai falar, penso que vai falar fortemente esta noite. Aleluia. E aquela introdução do nosso caro irmão foi, como o nosso pastor Daniel estava a dizer há bocado, foi a abertura da porta para realmente o Senhor esta noite completar aquilo que Ele quer dizer. E logo, na segunda parte do estudo, da análise que eu fiz, na segunda parte nós encontramos aqui várias lições. E eu gostaria que esta noite ninguém se mexesse e ficasse em silêncio, ouvir aquilo que Deus tem esta noite para falar a cada um de nós. Vocês já louvaram, já adoraram, já saltaram, já andaram ali a lançar fogo por todo lado, ainda bem que ninguém se queimou, e penso que esta noite, o pastor Pombal e os amados colegas que estão aqui em cima, penso que esta noite eu e aquele nosso colega também, hoje resolveu ficar ali, é com ele. E então, irmãos, o que eu digo é o seguinte, irmãos. Muita atenção, por favor. A lepra, segundo os teólogos de todos os tempos, é o símbolo do pecado. E a lepra, muita atenção, por favor. Meu Deus. E a lepra, doença, eu não sei se vocês alguma vez já viram um leproso. Eu já vi, é horrível. Olhar para o corpo de um leproso, é horrível. A lepra doença, faz ao corpo das pessoas que apanham a doença o mesmo que o pecado faz na vida das pessoas. Na sua área moral, na sua área espiritual e até na área física. O que é que ele faz? O que é que o pecado faz? O pecado corrompe, como a doença corrompe o corpo.
O pecado destrói, mata, como a lepra no corpo das pessoas. Irmãos, o pecado na vida das pessoas, se puder, destrói o seu caráter. Olha, irmãos, quando eu falo do caráter, que o pecado destrói muita gente, eu estou-me a lembrar de gente que comete atos que nos deixam espantados. Por exemplo, irmãos, eu não vou fazer propaganda, mas estou a falar a realidade. Eu disse que o pecado destrói o caráter das pessoas e faz elas fazerem coisas que nos deixam espantados. Por exemplo, é normal que uma mãe sofreu tanto na sua gravidez, passou mal para ter aquele filho, aquela filha ou aqueles filhos. É normal que essa mãe, passados uns tempos, depois da criança ou crianças nascerem, os mate. Não é normal. Isso é só ou está na gênese dos irracionais. Meu Deus. Dos animais irracionais. Que quando as crias nascem, matam-nos. Meu Deus. Irmãos, eu tenho uma TV cabo em minha casa e às vezes quando posso, que é outro aspecto digamos, da cultura e da instrução do próprio pregador, eu quando posso vejo o programa da vida animal e da vida selvagem, que é transmitido pela National Geographic, É verdade. que é um canal da TV cabo, e nesses canais eu vejo muitas vezes os animais selvagens, irracionais, quando as crias nascem, automaticamente passado um tempo, comem-nos, matam-nos. Agora, porquê que mães matam? Matam porquê? Porque é um pecado. Pessoas ditas civilizadas fazem coisas terríveis, coisas que são atribuídas a animais selvagens. E porquê é que o fazem? É o pecado que arrasta as pessoas a fazer isto. Meu Deus. Pessoas ditas civilizadas. O pecado, irmãos e amigos, se puder, destrói famílias, destrói lares, destrói matrimónios. O pecado, se puder, dá cabo dos relacionamentos mais sólidos. Meu Deus. Destrói tudo aquilo que nós amamos e que nós gostamos. Meus amados irmãos, eu quero que você caia em si esta noite. Meu E Deus. vamos começar a pensar. Meu amado irmão, minha amada irmã, caia em si esta noite e vamos começar a pensar. Irmãos, nós, antes de sermos salvos, éramos iguaizinhos àquelas pessoas. Éramos iguaizinhos. Éramos leprosos, não nos corpos, mas nas nossas almas, nos nossos espíritos. Deus que morreu. Ou seja, éramos leprosos espirituais. Mas nós fomos salvos. Aleluia. Já não andamos esfomeados. A nossa vida agora é outra. A nossa vida agora é celestial. Deus, E aleluia. o menu? Onde é que está o menu? Está na Santa Bíblia Sagrada, a Palavra Santa. Aí é que está o menu, onde a gente se alimenta. Meu Deus. Glória ao teu nome. Irmãos, olha irmãos de Setúbal, caiam em si agora. Esta cidade onde vocês vivem está também como Samaria. Está cercada. Está cercada não de exércitos da Síria, mas está cercada de problemas. Gente esfomeada. Problemas. Está cercada de dificuldades. Está cercada de demónios. Misericórdia. Gente, amigos, gente que à noite vai para a cama esfomeada, sabia?
Gente que à noite vai para a cama esfomeada. Eu estou a ver pessoas aqui a abanar a cabeça, não é que você pensa. Eu não vou falar da forma física, vou falar de outra forma. Fome espiritual. É Deus. Gente que à noite se deita com a barriga vazia, esfomeada. Esfomeada de quê? Fome de ser feliz. Meu Deus. Fome de ter paz. É Deus. Fome de ter saúde. Meu Deus. Fome de ter alegria. Meu Deus. Não tem. Meu Deus. Irmãos, os leprosos disseram: não fazemos bem, porque nos calamos, e a certa altura ainda disseram: ainda somos feridos por culpados. Oh, meus amados irmãos, aquela gente, toda a atenção aqui agora, faz favor, aquela gente, apesar de estar doente, apesar de estar condenada à morte, ainda tinham valores lá dentro deles. Estão a ouvir o que eu disse? Amém. Apesar de estarem doentes, condenados à morte, ainda tinham valores lá dentro. Ainda tinham sensibilidade, ainda tinham compaixão, ainda tinham misericórdia, ainda pensavam nas pessoas, pessoas que também os desprezaram, pessoas que também os puseram à parte, pessoas que os marginalizaram, mas eles pensaram neles. Aleluia. Oh, que lição! Aleluia. Eu vou dar algumas Meu pessoas. Deus. Aleluia. Que lição, irmãos. Ainda havia sensibilidade. E então pensaram: nós estamos aqui de barriga cheia, nós estamos aqui já satisfeitos, nós já resolvemos o problema, mas há gente ali a morrer que ainda não resolveu o seu problema. E foram a correr à cidade, a dar as boas novas. Irmãos, nós, como eu disse há bocado, nós já fomos leprosos espirituais. E hoje somos novas criaturas. Aleluia. Vocês aí que estão aí sentados. Obrigada, Eu, Jesus. os meus amados colegas que estão aqui atrás. Colega que está ali sentado também. Meus amados irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, se vocês querem ver esta cidade salva, se vocês querem ver esta igreja cheia, se você quer ver a sua família salva, você quer ver a sua vizinhança salva, vocês querem ver os seus colegas salvos, vocês querem ver os seus amigos salvos, o que é que você vai fazer? Não se esqueça do que eu disse. Já fomos leprosos espirituais, agora não somos novas criaturas. Nós já temos os nossos problemas resolvidos. Nós já temos os nossos problemas resolvidos. E se não temos os problemas resolvidos é porque não queremos, porque temos connosco o maior de todos, que é Jesus Cristo. Aleluia. Estamos com os problemas resolvidos. E quando alguma coisa acontece na nossa vida, não vamos a correr para outros lados. Vamos a correr, vamos dobrar o joelhinho, vamos abrir a nossa boca e vamos pedir a Deus que nos ajude. Aleluia. Mas há milhares e milhares de pessoas nesta cidade e nos arredores e nas cercanias que não têm os problemas resolvidos. É verdade. Meus amados irmãos, pegue na sua Bíblia e abra em Mateus 14. Meu Deus. Ui. Mateus 14, versículo 16. É. Mateus 14, Aleluia. versículo 16. Ui. Faz favor de reparar o que está escrito. Leia, meu irmão, minha irmã. Você que veio aqui esta noite. Você que já foi um leproso espiritual. Você que já andou em maus caminhos. Você que já viveu vidas más e agora não são a salva. Veja o que é que Jesus diz aí. Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós de comer. Meu amado irmão, está em nós, pastor Paulo. Pastor Paulo está em si. Amém. Instruir a igreja, exortar a igreja, por
Porque a igreja é que tem que dar de comer, vocês e eu é que temos que dar de comer Aleluia. às populações que estão no mal, às populações que vivem mal, às populações que sofrem. Abra, por favor, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Marcos 16, 15. Meu Deus. Vejam o que é que Jesus disse àqueles que foram salvos. Vejam o que é que Jesus disse àqueles que foram leprosos espirituais. Vejam o que é que Jesus disse àqueles que acabaram de ser salvos. Vejam o que é que Jesus disse também. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, meus amados irmãos, foram estas duas ordens. Irmãos, nós temos a tarefa de Só quem dar de sabe é comer. Lúcia. Como é que eu dou de comer a essas pessoas? Eu apresento a essas pessoas o melhor amigo de todos os tempos, aquele que pode alimentar, aquele que disse: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida que deixa do céu. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, nós temos que nos apresentar um amigo fantástico, chamado Jesus Cristo. E nós, meus amados, somos as suas testemunhas. Você é uma testemunha. E você não precisa de passar por uma escola teológica ou um instituto teológico daqueles onde eu costumo ensinar. Não é preciso passar por uma escola bíblica onde eu costumo também ensinar. Não, não precisa de passar. Precisa apenas de abrir a sua boca e contar às pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu espero que esta noite eu orei nesse sentido, Aleluia. para que o Espírito Santo pudesse queimar cada um de vocês esta noite. Meu Deus. Pudesse pôr na vossa mente, no vosso espírito, este compromisso, esta responsabilidade de sermos testemunhas. Meus amados irmãos, olhem para aqui mais uma vez, por favor. As pessoas que estão lá fora, que não entram aqui, que não entram noutros tempos como este, escute isto. Essas pessoas que estão vivas, elas estão no processo de morte espiritual. E é perigoso. Meu Deus. Eu não sei se vocês sabem que há 3 tipos de morte. É verdade. 3. Há a morte física, morte espiritual e a morte eterna. E as pessoas que estão vivas, que se mexem, que falam, fazem a sua vida, mas que não têm Jesus ainda, elas estão em processo de morte espiritual. E é perigoso. Sabe porquê? Porque de um momento para o outro a morte pode surgir nos seus lares, nas suas casas, nas suas vidas. E se a morte nos apanha sem Jesus, o processo de morte espiritual vai se reverter e dar lugar a outro definitivo, que é a morte eterna. E a morte eterna, meus amigos, a morte eterna é uma morte, é um processo definitivo. Ou seja, é a separação total de Deus. E não é como infelizmente a Igreja Católica ao longo dos séculos tem enganado as pessoas. Eu digo isto com todas as letras. A Igreja Católica tem enganado as pessoas ao longo dos séculos, Meu Deus. assinando-lhes no purgatório. Eles é que precisam ser purgados. Especialmente o Francisquinho. O Francisquinho anda aí, tem ido à América do Sul, e nós, os papas, não são religiosos, todos eles são políticos. Aquilo é só política. Alguma vez você viu o Papa abrir a Bíblia e pregar a Bíblia? Você nunca viu. Porque eles não pregam a Bíblia. Eles são instrumentos políticos. Meu Deus. Meu Deus. São instrumentos políticos. Meu Deus. Meus amados irmãos, infelizmente a Igreja Católica ensina e dá uma falsa esperança às pessoas quando desacertam com o purgatório. Depois delas mortas, ainda vai aos bolsos da família, para a família rezar missas, como se aquilo fosse alterar o estado espiritual. Meus amados irmãos, quando as pessoas
uns anos marquei um debate em Lamego. Eu estava numa campanha de evangelização, de distribuição de literatura pela minha igreja. Eu ainda não era obreiro, era apenas um cooperador da igreja. E eu fui distribuir literatura para Lamego. Lamego, irmãos, eu não sei se aqui há alguém que já foi a Lamego. Lamego, irmãos, é uma cidade do norte de Portugal muito pequena. E agora, irmãos, não caiam das cadeiras para aquilo que vão ouvir. A cidade de Lamego é uma cidade muito pequena. Tem 25 igrejas católicas, 25. Uma cidade muito pequena. Tem 2 seminários católicos e tem ainda tentar lembrar-me do nome daquilo, quer dizer, eu sei que as pessoas começam cá embaixo a subir uma escadaria que tem mais de 2.000 degraus, onde está, segundo a Igreja Católica, a Senhora de Lamego, a Senhora que eles lá inventaram. E então muitas pessoas sobem aqueles degraus de joelhos até lá acima da Catedral de Lamego, a principal Catedral de Lamego. E eu estive lá, meus amados, a fazer uma distribuição de literatura nessa cidade. Eu tinha uma banca de livros, eu e mais alguns irmãos, tínhamos uma banca de livros a vender Bíblias. Veja bem, vender Bíblias num sítio daqueles. Meu Deus, era de loucos. E foi. Não te imagina. Eu tenho histórias para contar, que agora está a ver para contar. Tenho histórias para contar de coisas tremendas que lá se passaram. Eu uma vez estava a falar com uma pessoa e passam 2 mulherzinhas que deviam ter mais juízo que não tinham, aliás, e assim que passaram por mim, olha a Bíblia, pum, pontapé na mesa, espalharam os livros todos no meio da feira, aquilo foi uma algazarra, uma festa, mas felizmente não nos tocaram. Passou lá um senhor chamado, um senhor que tem um título na Igreja Católica, Monsenhor, que eu nunca percebi o que é que aquilo quer dizer. Também não é para perceber, é para se perceber. O Monsenhor que passou por lá e começou a falar comigo. Então começámos os dois a discutir a Bíblia. Quer dizer, um novo convertido a lutar contra um fulano daqueles. Mas eu marquei um debate. Eu marquei isso, olha, o senhor às tantas horas, eu marco num sítio onde eu vou ter consigo e eu vou com a minha Bíblia e você vai com a sua. Aquela Bíblia católica, que aquilo é uma lâmpada de retalho, uma lâmpada de farrapos que eles têm. E então, quer dizer, só o Novo Testamento é que é igual, o resto é tudo aldrabice, é tudo mentira. Aquele Velho Testamento está cheio dos chamados livros apócrifos. São livros falsos, que não têm qualquer apoio na Bíblia, não têm qualquer base bíblica. Livros apócrifos. E a palavra apócrifos, quem quiser ir ao dicionário à procura do significado da palavra apócrifo, vai encontrar lá secreto, falso, ibero e outros tipos. E eu disse ao Senhor Monsenhor, que confusão. Disse, olha, às tantas horas em tal sítio, você leva a sua Bíblia e eu levo a minha. Vocês apareceram a ser para o seu plano. Ainda hoje estou à espera dele. Bom, irmãos, a verdade é esta. Nós somos as suas testemunhas. Mas como eu estava a dizer, já me perdi. Irmãos, há um processo de morte espiritual. É verdade, Jesus. E as pessoas que estão lá fora, olha, meu irmão, o Espírito está a falar comigo agora. Meu irmão, minha irmã, Grandioso Deus. esta noite, quando você chegar a casa, ou amanhã, quando você encarar as pessoas que não vêm aqui, olhe para elas e lembre-se, se você não abrir a sua boca e dar testemunho da sua fé, você olhe para elas e lembre-se de que essa gente está em processo de morte espiritual.
Se essa gente que está nessa situação se converter, automaticamente o processo de morte espiritual é revertido. Em quê? Naquela posição que eu penso que todos os irmãos que estão aqui nesta sala têm. Qual é? O processo de vida eterna. Porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, isto é um versículo que é ensinado às crianças na escola dominical de qualquer igreja. Às crianças. E que todo o crente deve saber. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Partindo do princípio que vocês e eu temos a vida eterna, o processo de morte espiritual já foi revertido. Já estamos com vida eterna. E se a morte vier, se o Senhor nos chamar, não há problema, não há nada a temer. Fechamos os olhos aqui na terra e vamos abrir-nos nos braços de Jesus. Grandioso Deus. Oh, meus amados irmãos, amanhã ou esta noite, se lá na sua casa você tiver alguém que ainda não está salvo, olhe bem para ela. Fixe os seus olhos nos olhos dela e veja, meus irmãos, que essa pessoa está em processo de morte espiritual e é perigoso. Meu Deus. Porque pode morrer de um momento para o outro. Meu Deus. Eu não estou a ser fatalista. Uma coisa que eu costumo dizer é realista. Os meus pés ainda estão no chão. Não sou no ar. Eu olho para a Bíblia e falo daquilo que a Bíblia diz. Aleluia. Essa gente está em processo de morte espiritual. Mas, se você os ganhar para Jesus, o processo de morte espiritual é revertido. Para onde? Some para dar lugar ao processo de vida eterna. Aleluia. E você é do mal. Você é do mais que o irmão. Não importa se é da sua família, se é de onde for. Aleluia. Amém? Irmãos, a Bíblia fala, meus amados, a Bíblia fala de uma mulher que não tinha pergaminhos, não era de famílias nobres, não tinha carteira nem conta no banco, era uma mulher desprezada, por onde ela passava era humilhada por toda a gente. A Bíblia diz que ela, ao cair da noite, ia buscar água à fonte. Para quê? Com vergonha daquilo que as pessoas lhe diziam por causa do estado em que ela estava. O estado moral. Claro que os irmãos sabem a que acabou de refiro. A mulher samaritana. E a Bíblia diz que esta mulher estava lá a tirar água lá na fonte. Solitária. Amargurada. E ela teve um encontro com Jesus. Meus amados irmãos, aquela mulher não se calou. Aquela mulher, irmãos, o cântaro era tudo para ela. Aquela águazinha que ela vinha buscar todos os dias era um tesouro. Era um ouro para ela. Aquela água, irmão, era um tesouro para ela. Aquela água que ela ia buscar à fonte era a maior riqueza que ela tinha. Vocês estão a ouvir? Amém. Vocês estão cá? Amém. Vocês ainda gostam de mim? Amém. Aleluia. Amém. Então, meus amados irmãos, esta mulher teve um encontro com Jesus. E meus queridos irmãos, aquilo que para ela era uma riqueza, aquilo que para ela era um valor inestimável, ela largou a fonte, diz a Bíblia que ela largou a fonte, largou o cântaro e foi a correr. Agora dispôs-se. Ela agora já não tinha vergonha das pessoas. Ela agora já pensava nas pessoas. Ela agora queria que as pessoas tivessem a mesma riqueza, o valor que ela tinha acabado de ganhar, de ter. Aleluia. E a Bíblia diz que ela foi à cidade.
ela foi à cidade, ela foi ao sítio onde as pessoas estavam, foi contar-lhes aquilo que Jesus tinha feito Aleluia. na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas, irmãos, as pessoas não cristãs, as pessoas da sua família, os seus colegas, os seus vizinhos, têm que saber por nós, têm que saber por vocês a verdade. Têm que saber a verdade por vocês. A verdade não está nos católicos. A verdade não está nas testemunhas de Jeová. A verdade não está aí nesses grupos heréticos que andam por aí a espalhar a mentira. Não, a verdade está em si. Aleluia. Você é que tem que divulgar a verdade. Aleluia. Glória a E Deus. qual é essa verdade? Qual é a verdade que você vai dizer às pessoas? Que há um Cristo ressurreto. Um Cristo todo-poderoso que morreu por si. Aleluia, Deus. Glória a Um Deus. Cristo que pode e quer mudar a história da vida dessas pessoas. Aleluia. Grandioso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mudar a história e transformar as suas vidas. Obrigado, Senhor. Irmãos, a igreja que você representa, a igreja que você é, noiva de Cristo, sacerdócio real, nação santa. Ó irmãos, nós é que temos a verdade para transmitir às pessoas. Ele disse, dai-vos vós de comer. E ele disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Meus amados irmãos, as cidades, vilas e aldeias de Portugal estão cercadas de demónios. Irmãos, demónios, ouçam bem, demónios que deitam o seu lixo nas cidades. Não é um lixo que você deita à noite ali fora, ou nos caixotes ou nos sacos. Não é esse lixo. Meu Deus. O lixo que os demónios lançam hoje nas cidades é a pedofilia, é a violência doméstica, Meu Deus. é a delinquência juvenil, é o terrorismo, são as drogas, é a violência doméstica. É isto que vocês viram, têm acompanhado nestes últimos dias daquilo que aconteceu com aquela mulher lá em Caxias. É isto que o diabo lança nas cidades. Meu Deus. Meus amados irmãos, eu vou terminar, mas quero colocar uma questão agora diante de vocês. Continuo a escutar com atenção. Os irmãos já repararam? Ó irmãos, por favor, não se riam. Isto para mim, gente estar a rir-se no meio de uma exortação destas, não traz bom resultado. É que não há lá nada dentro. Peço perdão de estar a dizer aquilo, mas eu costumo dizer a verdade. Desculpem, eu costumo dizer a verdade. Quando nós estamos numa pregação destas, quando Deus está a falar às pessoas e há gente a rir-se na assistência, sinceramente, olha, aquilo que eu penso acerca dessas pessoas é nada. E penso que Deus ainda muito menos. Irmãos, eu quero-vos colocar uma questão esta noite. O mundo hoje está mais evoluído, tecnologicamente falando. Nunca se viu um avanço tecnológico tão grande como há nos nossos dias. As nossas avós, os nossos pais, não tiveram coisas que as pessoas dos nossos dias têm. Meu Deus. Por causa desse avanço tecnológico. E a pergunta que eu faço esta noite é esta. Não acham vocês, com esse avanço tecnológico, que as pessoas deviam ser mais felizes? Deviam ter uma qualidade de vida melhor? Mas a realidade não é essa. A realidade e a verdade é que a grande maioria das pessoas continua a viver infeliz, continua a viver cansada, muita gente cansada, muita gente desesperada por melhores dias. Meus amados irmãos, sabem porquê? Sabem porquê? Eu não tenho a solução aqui na manga, mas a solução, a razão do
cansaço das pessoas, do desespero das pessoas, é uma razão, é o seguinte, o problema dessas pessoas não é ter mais nem ter menos. O problema é espiritual. E é só com uma solução espiritual é que as pessoas alcançam a verdadeira felicidade. Amém? Não? Através da parte espiritual é que as pessoas chegam a ter aquilo que elas hoje não têm. O apóstolo Paulo um dia estava a pregar na igreja de Roma e estava-lhes a dizer isto, que o pecado pode ser vencido. E numa das suas afirmações que ele fez, ele disse isto: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. O pecado não terá domínio. E como é que o pecado não terá domínio? O pecado não terá domínio, meus amados. O pecado não terá domínio quando as pessoas abrirem o seu coração e o aceitarem como Senhor e Salvador da sua vida. Meus amados irmãos, eu quero terminar e repetir isto. Somos nós, são vocês, sou eu, somos nós que temos a responsabilidade. Somos nós, somos as testemunhas que temos de ganhar as pessoas e levá-las a Jesus. Para terminar, gostaria que lessem comigo Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículos 39 e 40, e terminamos esta palavra, este estudo, esta noite, esta meditação, Lucas 19, versículo 39 e 40, diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Para ele, que é Jesus, ele, porém, cada vez gritava mais, perdão, eu não, o outro pessoa, peço perdão, ele, porém, gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, peço desculpa, estava a ler no outro versículo, peço desculpa. Lucas 19, 39 e 40. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repare, leiam bem, mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele, Jesus, lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras falarão. Meu amado irmão, eu não quero que nenhuma pedra, eu não quero que nenhum calhau fale por mim. Meu Deus. Você quer? Não. Vocês querem que as pedras falem por vocês? Não. Ou não? Não querem, pois não? Então falem a verdade. Amém. Digam a essas pessoas que eles podem, que Jesus quer mudar a história da sua vida. Quer mudar a história da sua vida. Porque, meus amados irmãos, nós não podemos fazer assim. Não devemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos encolher os ombros. Não podemos dizer, não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. Que você certamente vê e já assistiu. Responsabilidade é isso. Vamos vir à amada igreja, por favor, de ficar em silêncio agora, orando com os olhos fechados. Eu vou fazer uma coisa para eles, que o Espírito mandou fazer. Feche os seus olhos e pergunta a si própria ou a si próprio: que tipo de testemunha tem sido você? Pergunta a si próprio nesta noite: a quantas pessoas, isto só falando do princípio do ano, a quantas pessoas você, desde o princípio do ano, já falou
Jesus. Coloque essa questão no si próprio. Ninguém está aqui a analisar esse encontro que você vai ter está a ter esta noite. Não é só cantar, meus amados. Não é só louvar. Não é só fazer um certo número de coisas. Há uma responsabilidade em cima dos ombros da igreja. E cada vez que você abrir a Bíblia, nestas passagens bíblicas, você vê lá que essa responsabilidade não terminou. Ela continua em cima dos seus ombros. Você é que tem, você é que é testemunha. Você é que tem a verdade. A verdade não, volto a repetir, a verdade não está no catolicismo, não está nas testemunhas de Jeová, não está noutros grupos heréticos. A verdade está em si. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, que vive em si. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, é em si. A verdade tem de ser canalizada. A verdade tem de sair da sua boca. A verdade tem de sair dos seus lábios. Aleluia. Pergunta a si próprio. Quantas pessoas você falou? Que testemunho eu tenho sido? E, por favor, eu não estou a ver, mas alguém está a ver. E se você se for achado em falta, você chegar à conclusão que não falou, não fez, não teve uma conversa, uma palavra com essa gente, eu vou-te pedir algo. Você está esta noite também. O Senhor está aqui neste lugar. Ele diz, onde estivermos 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei. Ele está aqui também. Está a ouvir as vossas confissões. Está a ouvir os vossos desabafos. Se calhar está a ouvir também as vossas justificações. Mas, meu irmão, minha irmã, não há nada que o possa surpreender. Aí no lugar onde estás, pede perdão a Deus. Ele diz, olha Senhor, eu realmente devia ter feito. Eu realmente devia ter falado àquela pessoa. Eu vi aquela pessoa aflita. Estou a ver aquela pessoa a passar mal. Estou a ver aquela pessoa num estado talvez deprimente, ansioso, numa situação complicada, doente, a fazer algo que não deve fazer, e eu tenho de calar. Meu irmão, minha irmã, aí onde estás, pede perdão a Deus. A confissão não é nenhum dos pastores que está aqui, não foi. A confissão auricular não existe nas nossas igrejas. A confissão existe para com o Senhor. É ao Senhor a quem nós devemos as coisas. É a Ele que temos que falar. No lugar onde estás, diz Senhor, porque o Senhor te entende, o Senhor te compreende, e Ele vai avalizar tudo o que tu disseres. Mas uma coisa também, se te pedires perdão, se mostrares arrependimento, uma coisa vai acontecer também. A Bíblia diz, e eu estou a citar o que a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo que nos vai purificar de todo o pecado. Fala com Deus esta noite. Se tens sido achado em falta nesta área, pede perdão a Deus agora. Se viste alguém sofrer, alguém que estava a precisar de uma ajuda espiritual, alguém que estava a precisar de ter um encontro com o Senhor e tu te calaste, que não fizeste nada e puseste os ombros, aí no lugar onde estás. Olha, Senhor, eu peço perdão. Mas também, meus amados, escutem o segundo apelo que o Senhor me deu para fazer. E eu vou pedir aos meus amados irmãos que estão aqui, colegas, que ficarem atentos a outra coisa que vai acontecer. O irmão também. Faça um compromisso esta noite com Deus. Deus não pede os seus valores, Deus não pede nada que tu não possas dar. Faz um compromisso esta noite.
Mas isto é voluntário. Isto não é obrigatório. Não é um pregador, nem nenhum pastor, nem nenhum líder que está aqui para fazer imposições. Algo que deve fazer, ser voluntário da tua parte. Um compromisso com ele. E o compromisso que ele pede da tua parte é tu, a partir de hoje, a partir desta noite, seres uma testemunha que não te vai mais calar. Que o sofrimento das pessoas não te vai ser indiferente. Que a situação de morte espiritual em que as pessoas estão, tu vais pensar nisso e não vais deixar de falar, de dar testemunho a essa gente. Porque, meu irmão, porque, meu amado irmão,